Queridos amigos, que alegria, programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Queria inicialmente fazer um agradecimento a você, o nosso telespectador, pela audiência, que fielmente toda semana está conosco, acompanhando esse estudo, ora do Livro dos Espíritos, ora do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estaremos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos estar diante dos amigos da TV Mundo Maior, diante da programação da TV Mundo Maior. Agradecemos, primeiro porque o estudo sempre nos possibilita rever conteúdos, vermos sob outra perspectiva, termos contato com a espiritualidade amiga, então é sempre muito bom. E o carinho que os amigos têm para com este programa, que já está há muitos anos fazendo parte da programação da TV Mundo Maior. Sempre antes da pandemia, sempre que íamos aqui e acolá, as pessoas vinham ao nosso encontro e diziam: eu acompanho o programa. Agora menos, não estamos viajando tanto, mas sabemos da audiência que esse programa possui. Hoje nós veremos o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, o item 8. É um texto do nosso codificador Allan Kardec. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada, que supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver. Isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Essa obra, em torno de 160 anos, e nós vemos tratar-se de uma mensagem atualíssima. Não se pode amar a Deus e a Mamon, uma colocação de Jesus quando esteve em nossos meios, e nós percebemos que realmente hoje, analisando as grandes fortunas, elas não passam da terceira geração. Realmente existe uma coisa chamada inteligência, capacidade de dar continuidade naquilo que receberam. Quantos de nós, no dia a dia, mesmo dentro da família, vendo a divisão daquelas heranças dividida para poucas pessoas ou às vezes muitas pessoas, mas pouco dinheiro, às vezes uma casa para distribuir para todos, aquela confusão, aquela briga, tem pessoas que entram dentro da casa e não quer deixar vender a casa, aquela confusão toda, não é? Então nós percebemos que ainda vivemos num mundo onde não se tem como ter uma riqueza, e Allan Kardec, de maneira soberana, explica tudo isso, porque nós ainda somos muito limitados, nós ainda somos incapacitados de gerenciar. Eu me lembro uma amiga, quando ela recebeu uma casa de herança, ela disse para mim: Sérgio, eu vou vender o que eu faço. Eu digo: olha, aplica o dinheiro, vai usando gradativamente, mas é
a sua aposentadoria. Assim fez, vendeu a casa, guardou o dinheiro, daqui a pouco os filhos, o próprio marido, ela mesmo, começou a comprar isso, a comprar aquilo, em pouco tempo já não tinha mais dinheiro nenhum e ainda devia alguma coisa. Nós somos assim. E depois ficamos reclamando que não temos nada. É realmente a desigualdade da riqueza. Ela é um problema sério, porque vemos na mão de poucos muito e na mão de muitos nada. Além disso, dessa desigualdade, vemos que a maioria dos encarnados não tem controle do dinheiro, gasta o que tem, gasta o que não tem, gasta do pai, faz conta para o pai pagar, faz conta para a mãe pagar. Muito embora também os pais são errados porque não ensinam os filhos a lidar com o dinheiro, dá carro com 18 anos, estraga o carro da outro, não incentiva ao trabalho, leva uma vida de mordomia. Então nós percebemos que é um conjunto de problemas. E fora aqueles que já nascem também em lares humildes, que nós vemos que são bem precários. Aqui no Núcleo Chico Xavier, nós atendemos muitas pessoas da comunidade, muitas jovens, com menos de 20 anos, já tem 1, 2, 3 filhos, às vezes o companheiro abandona a mulher com os filhos, às vezes o pai coloca a mulher para fora de casa com os filhos. Às vezes a gente ouve umas histórias aqui, não é que ninguém contou não, é a própria pessoa narrando o seu drama. E muitos podem perguntar, por que existe essa divisão? Ela existe por várias situações. O próprio espírito, aprender a lidar com o muito e aprender a lidar com o nada, aprender a desprender um pouco. Só existe fome pela ausência de solidariedade, não é pela falta de alimento. Talvez a minha sobra poderia ajudar uma dessas pessoas, pegar o meu tempo e ir para uma instituição igual nós fazemos no centro. Por que nós só fazemos 2,5 toneladas de comida? Por 2 motivos. Primeiro, porque não temos recursos humanos para fazer mais. O que a gente tem já está no limite. E segundo, porque a gente não tem material. Arroz, feijão, carne, mistura, a gente não tem. Se a gente tivesse mais pessoas e se nós tivéssemos mais material, a gente faria 3 toneladas, 4 toneladas facilmente. Por que nós só fazemos comida no centro terça, quinta e sábado? Porque falta gente. Porque senão a gente faria comida todo dia, como foi no ápice da pandemia, mas não temos pessoas. Com 2 pessoas você não faz 180 quilos de comida. Com 2 pessoas você não faz 150 marmitex de 1,5 kg, igual nós fazemos lá no centro. Então, mas fazem só 3 vezes por semana e só 2,5 toneladas porque é o que precisa. Não, é porque a gente não tem condições para fazer mais. Então percebemos que essa desigualdade não vai terminar tão já, não é um problema que vai solucionar, pelo contrário, com uma crise mundial como estamos tendo, o rico está ficando mais rico, o pobre está ficando mais pobre, a classe média está cada vez mais pulverizando, está diminuindo, e é o que nós vemos, é cada um fazendo. Não adianta sentar e lamentar a desigualdade, ela é uma realidade nossa, é nós procurarmos ver o que podemos fazer à luz da razão e do bom senso para mitigar um pouco a fome alheia. Interessante notarmos também o quanto nós, dentro das experiências que a Terra nos oferece. Vamos relembrar que é difícil nós fazermos uma análise da atualidade sem estudarmos o passado. O presente está interligado com o passado, seja no que tange aspectos individuais, como aspectos coletivos. Então nós percebemos que é muito complicado, é muito complexo analisar todo esse aspecto, levando em conta que cada um de nós estamos num grau evolutivo diferente um do outro. Na pandemia, todas as casas espíritas não estavam sob a égide do mesmo Pentateuco espírita. A maioria das casas fecharam os trabalhos assistenciais.
Aí nós vamos conversar, as pessoas dizem assim, não, mas a lei obrigou. É mentira. É mentira. A lei obrigou a fechar as sessões públicas. Pelo contrário, eu tive muito apoio dos órgãos municipais, da justiça como um todo, para aumentar as nossas atividades, já que a fome estava aumentando àquela altura. São decisões nossas. Não só que tem muitas casas que até hoje não voltaram a abrir e nem sabe se vão voltar. O CEPAC tem 121 anos, passou por vários momentos. Passamos pelo regime da ditadura, passamos agora pela pandemia e outros momentos mais também, como por exemplo a gripe espanhola em 1918, o centro já tinha 17 anos na altura, e é interessante que em momento algum de pandemia, de mudança de regime político ou de qualquer outra coisa, o CEPAC ele sempre manteve as suas portas abertas, seguindo a lei, seguindo as exigências, não querendo ser o dono da verdade e nem mudar a realidade do mundo, mas a gente escreveu nesses 2 anos e meio de pandemia, um dos poucos centros que manteve o trabalho mediúnico aberto, não fechamos dia nenhum, a comida fraterna e aumentamos para todos os dias o Evangelho no Lar, ao vivo e gratuito pela TV A Caminho da Luz. Por isso que nós vemos a importância de uma casa espírita ter a direção de um dirigente espiritual. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco. André, fala um pouquinho das nossas redes sociais. Perfeito. Aqui na tela você está vendo o Facebook e Instagram, tanto meu quanto do meu pai. Ali você pode nos seguir e acompanhar as atividades do CEPAC, que acabamos de falar, as nossas novidades, as nossas palestras. Esse ano meu pai está lançando em Portugal o livro Chico Xavier, Gotas de Amor, e para abril do ano que vem teremos o lançamento aqui no Brasil. Fique atento às nossas novidades. Queridos amigos, não saia daí não. É um rápido intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Estamos estudando a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje falando um pouquinho sobre a questão das desigualdades, da riqueza, da pobreza. É muito importante esse capítulo. O que nós vamos ver agora, André? Agora nós vamos ver o item seguinte, que é a verdadeira propriedade. E aqui já é uma mensagem, Instruções dos Espíritos, uma mensagem de Pascal, em Genebra, 1860. Diz o Espírito, no item 9, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. A verdadeira propriedade. Como é difícil passarmos pelo mundo e não nos iludirmos pelo que o mundo nos oferece. Como é difícil olharmos para aquela casa que com tanto esforço juntamos e trazermos a ideia de que é um usufruto nosso. Eu usufruo enquanto estou aqui, e amanhã será de um filho, de um neto ou de uma outra pessoa que arrecadá-lo. Interessante que o Espírito faz essa divisão. O que é verdadeiramente nosso?
tudo aquilo que eu posso levar para o mundo espiritual. O caixão, ele até pode ter gaveta. No caixão eu até posso colocar cartão de crédito, eu até posso colocar um talão de cheque, eu até posso colocar o extrato da minha conta bancária, eu até posso colocar junto com o corpo inerte, mas eu não vou usar para nada no mundo espiritual. Agora, o que eu vou levar comigo? Conhecimento, amizade, virtude e o oposto também, ignorância, inimizades, dificuldades nos relacionamentos que eu mantive aqui. Então está em nossas mãos. Não quer dizer que é para termos uma vida desleixada materialmente. Já que eu não vou levar nada, vou abandonar a casa, vou gastar mais do que eu tenho, se o meu nome sujar não tem problema algum, eu estou aqui nessa reencarnação, amanhã eu desencarno e meu nome limpa-se naturalmente. Não é assim que funciona. Precisamos seguir a lei dos homens e precisamos seguir também a lei divina. O que o Espírito está nos orientando é o que verdadeiramente nos pertence e não aquilo que eu imagino possuir e que na verdade não é meu. Continua o Espírito amigo. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Nem se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Então nós percebemos claramente, o que é a nossa verdadeira propriedade. Quando nós nascemos, primeiro, o véu do esquecimento, nascemos na condição de um bebê, vamos crescendo gradativamente, num determinado momento nós vamos tendo os instintos daquilo que trazemos do passado, e depois vamos tendo uma lembrança não real, mas uma lembrança da nossa personalidade. Chico Xavier, através das obras de André Luiz, diz para nós que com 7 anos de idade é quando nós nos deparamos com a nossa consciência espiritual quando estamos encarnados. Hoje, a própria psicologia afirma que realmente 7 anos é a idade que o espírito começa a ter a sua maturação. Ele não lembra de maneira eficaz o que foi, mas os seus gestos já começam a demonstrar a sua personalidade e assim gradativamente. Então o que nós temos efetivamente? Não temos nada. O nosso corpo foi emprestado por Deus. Do mesmo jeito que ele emprestou, amanhã devemos devolver para a Mãe Natureza. Temos aqui na Terra, seja os pais que tenham condições e nos dão uma vida confortável, passamos a ter roupas, passamos a ter uma casa, passamos a ter um conforto, ou alguns vêm com a necessidade de não ter nada disso, passa pelas dificuldades, pelos problemas, dependendo da condição reencarnatória. Mas fato é que efetivamente, o que é a nossa propriedade? É aqueles talentos que nós vimos no início, quando a parábola vem nos mostrar que a reencarnação é uma oportunidade para desenvolver os nossos talentos.
percebendo que, para que essa ganância? Para que essa vontade de ter cada vez mais? Para que essa condição de acharmos que nós somos melhores do que os outros e de que nós devemos estar em condição melhor? Isso nós percebemos que é exatamente o quê? Aquilo que nós sempre tivemos e que foi combatido de maneira veemente por Jesus, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso personalismo, o nosso egocentrismo. Então, o nosso, verdadeiramente, é aquilo que nós vamos levar para o mundo espiritual, dos talentos que podem ser talentos voltados para o bem, porque tem também os talentos voltados para o mal, que é os nossos vícios, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. Não deixa de ser um talento elaborado de maneira equivocada. Olha que coisa interessante, André, quando nós começamos a ver o conjunto daquilo que, como diz a mensagem, como vamos retornar para o mundo espiritual? Exatamente levando aquilo que conquistamos pelo nosso coração e não pelo nosso dinheiro. Exatamente. Vemos também com muita particularidade essa mensagem mostrando para nós que o rico e o pobre do mundo espiritual é diferente da forma que vemos quando estamos encarnados. Aqui nós somos divididos por classes sociais. Aquele que tem muito materialmente e aquele que nada tem. Aquele que tem, que não é rico, mas também não é pobre. No mundo espiritual, o que é levado em conta é o patrimônio moral. E aí cai por terra a ideia de que tive muito ou pouco aqui na Terra. No mundo espiritual, eu não serei recebido melhor porque eu sou um médico. Eu não serei recebido melhor porque fui um engenheiro, fui um juiz ou fui um político, comparado com um gari, com um varredor de ruas, comparado com uma pessoa que honestamente limpa uma casa. No mundo espiritual, o que vale verdadeiramente é o que fomos na Terra. E aí cai por terra se eu tive dinheiro, se eu não tive, se eu fui uma pessoa bem-sucedida materialmente ou eu não fui. Isso é importante para a maioria das pessoas enquanto aqui estão. Mas o patrimônio do coração, aquele que eu levo comigo onde eu estiver, esse ninguém rouba, esse ninguém toma, esse ninguém tira, esse é um patrimônio meu. É um patrimônio que caminhará comigo onde eu estiver, com as pessoas que eu estiver. Por isso que eu vejo que essa mensagem é sempre boa, de quando em quando, relembrarmos o que verdadeiramente é nosso. Interessante, eu dou muito o exemplo de Chico Xavier. Já tentaram roubar as virtudes de Chico Xavier, tentando mostrar que ele não era aquilo que efetivamente ele sempre foi nessa última existência. Nós podemos roubar do outro patrimônios, os bens. Podemos até tentar fazer com que o outro seja prejudicado, muitas vezes pela nossa língua ferina, pela maldade que reina em nosso coração. Mas fato é que a verdade sempre prevalecerá. E é essa verdade que, sem sombra de dúvida, todos nós teremos dentro da nossa conquista. Por isso que eu digo, dignidade, o trabalho pelo amor ao próximo, ninguém há de roubar o verdadeiro patrimônio que o Evangelho nos oferece. André, fala um pouquinho então do WhatsApp. O nosso número é 19 997 782794, é uma lista de transmissão. Envie o seu nome e a sua cidade e ali você receberá mensagens diárias e gratuitas. Estou esperando o seu contato. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo, agradecendo a você pela sua audiência, pelo seu carinho e por estar sempre conosco, pela nossa querida TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso e até o próximo programa. Até o próximo programa.